Pessoal, é o seguinte, o tema da aula de hoje nós vamos falar sobre produção de conteúdo no Instagram. Esse é um tema muito importante na sua estratégia de marketing, né? Porque muitas pessoas têm dificuldade de saber o que postar, como postar, o porquê postar alguma coisa aí no Instagram, né? Para que isso de fato gere um resultado. Qual que é o resultado que todos nós esperamos? No final de tudo, é fazer com que a gente venda mais. Isso gera algum tipo de negócio, né? Gera uma parceria, gera uma conversão em vendas, né? Gera um contato para depois a gente fazer uma venda no futuro. Então a gente precisa entender sobre essa parte aqui de produção de conteúdo, tá bom? E a produção de conteúdo ela é muito importante porque ela é uma estratégia de marketing que vai fazer com que você conecta com o seu público. Por quê? Como eu já falei para vocês em outras oportunidades de aula, o Instagram é uma plataforma de relacionamento, né? Ela não é uma plataforma que você venda diretamente, ela é uma plataforma no qual você vai vender de forma indireta. Já falei isso várias vezes para vocês. Por quê? Existem plataformas específicas dentro da estratégia de marketing, nós vamos falar em outra aula, que ela serve para fazer essa venda direta, né, para a gente já oferecer o nosso produto. O Instagram não, o Instagram a gente precisa gerar um relacionamento, gerar uma conexão, fazer com que as pessoas confiam em vocês, né, para que depois isso surja uma venda. Ah, mas eu posto lá, mas tem pessoas que me procuram. Tá, isso é uma exceção. Então, pessoas sempre vão te procurar, elas vão estar com aquele desejo de compra eminente, mas nem sempre essa é a realidade. No modo geral, nós precisamos conquistar esse público aqui para que vocês tenham de fato esse resultado, tá bom? E eu vou explicar para vocês aqui em duas etapas aqui, até para inspirar vocês a produzir esse conteúdo, né, e saber o porquê que é importante vocês produzirem esse conteúdo. Primeiro que eu vou desenhar aqui o pilar da produção, tá? O pilar da produção, ele é baseado em 3 pilares, que é a frequência, o teste e a análise, certo? E depois eu vou ilustrar aqui para vocês como que vocês vão produzir esse conteúdo. Nós temos uma base para a produção, base da produção do conteúdo. A base de produção do conteúdo, que nós vamos nessa base ensinar, nós vamos entreter e nós vamos vender. Essa aqui é uma base para a produção do conteúdo e que nós temos o pilar. Então vamos começar aqui pela frequência. Por que a frequência ela é importante no seu processo? Primeiro, para que o algoritmo ele entenda que você quer, né, e comece a entregar para um máximo de pessoas possível, para você treinar e saber aquilo ali vai gerando aquele resultado para você. Vou te dar um exemplo. Quando você vai para a academia, se você começa um processo de ir para a academia e você começa a treinar, você treina todos os dias você treina, todo dia você treina, qual que é a tendência? A tendência é você crescer. A tendência é ficar com um músculo maior, a tendência é você atingir aquilo que você está almejando dentro de um treino, né? Quando você, por exemplo, quer emagrecer, né? Qual que é o processo, qual que é a frequência? Diminuir a quantidade, né, de alimentação. Cada vez que você vai diminuindo, cada vez que você vai praticando uma atividade física, a tendência é você melhorar. Então, dentro do Instagram, a frequência, estar lá com frequência é uma forma de você crescer, é uma forma de você melhorar. Quanto mais você faz, melhor vai ser aquilo que você está propondo a fazer, né? Então, isso é importante demais, essa questão da sua frequência. E um detalhe muito importante aqui, que quando você gera essa frequência, o algoritmo ele começa a entregar de uma forma maior para as pessoas que estão te seguindo ali dentro do Instagram. Porque as pessoas que estão no Instagram, elas estão o tempo todo sendo atraídas por atenção. Pode ser da mesma atenção do seu concorrente que vende a mesma coisa que você, pode ser a atenção de outra coisa que nós chamamos de concorrência indireta, que ela não vende o mesmo produto para você, mas ela precisa do mesmo público que você, então ela chama a atenção
do seu público. Então ela está constantemente chamando a atenção. E quando você vai na frequência, você tem essa frequência, além de você crescer e melhorar, você também melhora essa questão de entrega. Então isso é muito importante, porque se você não fizer, se você não ter essa frequência, outra pessoa vai ter. Outra pessoa vai chamar a atenção do seu público, tá? Uma questão interessante é a questão do teste. Além da frequência, é você testar o que você está fazendo, certo? Para saber o que realmente vai te gerar menos esforço e um resultado maior. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui com relação a teste, né? Muitas pessoas, elas acham que nós precisamos o tempo todo produzir conteúdo. Eu preciso produzir conteúdo novo, desculpa, né? Conteúdo novo. Eu preciso ter um conteúdo novo, um conteúdo novo, um conteúdo novo, um conteúdo novo. Porém, a gente pode testar o mesmo conteúdo. Então, como que funcionaria o teste desse mesmo conteúdo? Eu fui lá e produzi um conteúdo lá, na parte aqui, depois nós vamos chegar, ensinando alguma coisa para o seu público, né? Então, você gravou um vídeo. Olha, legal. Vou testar isso aqui e ver como que funciona. Esse mesmo conteúdo, ele pode virar uma imagem estática, um banner, por exemplo. O mesmo conteúdo, tá? Outro que pode também fazer isso aqui, a gente pode transformar isso aqui em um carrossel. Um carrossel. Que é pegar toda aquela parte que você falou ali no vídeo e distribuir isso em várias imagens, tá? São formas de você testar o mesmo conteúdo. Outra forma aqui também de você testar é o áudio. O áudio, como por exemplo, o que você pode fazer? Você pode extrair o áudio do vídeo que você colocou, tá? E colocar uma imagem estática e colocar esse áudio para ir rodando com uma legenda, né? Coloca uma imagem estática, coloca o áudio por trás, coloca uma legenda para que a pessoa também possa consumir esse conteúdo através do áudio. Por isso que nós colocamos legendas nos vídeos. Vocês percebem que conteúdos têm legendas no áudio, tem legenda no vídeo, porque muitas pessoas, elas não têm como escutar, mas elas têm como ler. Né? Às vezes ela está ali no deslocamento para o trabalho, no transporte público, né? Às vezes ali no Uber, está aproveitando ali para estudar, para ver aquela questão, então eles aproveitam. Isso é comprovado, tá, pessoal? É um estudo comprovado que isso funciona. Então você pode fazer esse teste, tá? E você vê qual que é o melhor. Nós temos aí estatística que vídeo performa melhor. Nós temos essa estatística aí a modo geral. Mas eu já vi muitos casos de outras pessoas, outros alunos aqui, de um carrossel performar melhor que um vídeo. Como que ele descobriu? Testando. Então, é importante demais dentro desse pilar você ter essa frequência, ir para a parte de teste e chegar aqui na parte de análise. O que é análise, né? Análise é você pegar os conteúdos que você fez na semana, né? Depois que você organizou, fez as postagens e ver qual que gerou mais curtidas, qual que teve um engajamento maior com o salvamento da publicação, que teve um compartilhamento maior, e fazer uma análise daquele que alcançou mais pessoas. Para quê? Para que aquele conteúdo ele seja uma base para as próximas produções de conteúdo. Por exemplo, a gente pode unir dentro desse pilar, dentro de uma análise, analisei, percebi que esse conteúdo aqui, ele gerou um engajamento melhor do que todos os outros. Então eu vou pegar esse conteúdo e vou testar ele em outros formatos. Então isso é importante, você pegar aquele conteúdo que na semana ele deu muito bom e distribuir ele depois em formatos diferentes. Então isso aqui é um pilar para a produção de conteúdo, para não ficar aquele negócio cansativo, todo dia pensando uma ideia nova, todo dia uma ideia nova, todo dia uma ideia nova. Então, mas precisamos de ter essa frequência, os testes, faz essa questão para validar e análise para melhorar, beleza? Mas aí entra essa questão aqui, pessoal, que é bem importante. Vou até apagar o quadro aqui nessa parte. Se vocês não anotaram, volta o vídeo aí e anotem, tá? Que nós vamos para a parte da produção de conteúdo, tá bom? Nós temos uma base para produzir esse conteúdo. Nós nunca vamos produzir esse conteúdo de forma aleatória, tá? Antes da gente chegar aqui nessa base de produção de conteúdo, é sempre importante vocês pensarem no público de vocês, tá? No público. É muito importante, certo? Eu vou dar um exemplo aqui, que foi inclusive um cliente da agência, que a gente estava pensando na questão de produção de conteúdo aqui e surgiu algumas ideias para a gente falar, né? O Isaac, isso aqui é real mesmo, o pessoal da Tiflow estava aqui. E aí, como que foi? A gente pensou em uns conteúdos, né, de Reels, né?
ensinando as pessoas de como combinar, né, certo tipo de roupas, né? Se surgiu a ideia nossa aqui, né, de quando está com a parte de baixo estampada, usar a parte de cima mais lisa, e a parte de cima, quando ela estiver estampada, a parte de baixo mais lisa, né? E surgiu um questionamento de um pessoal da equipe, um dos membros da equipe, de cara, a gente não pode determinar o que a pessoa deve vestir. Eu não concordo com isso. E aí, o que acontece? De fato, ele tem razão, que hoje a gente vive num mundo democrático, porém nós temos a questão do público. O público dessa empresa em específico era um público que é um público mais sertanejo, um público que vai mais para balada, entendeu? Inclusive os artistas sertanejos usam essas roupas e eles têm um estilo próprio. Então aqui a gente, nesse caso específico, a gente teve que pensar no público, atingir aquele público, que é um público que aquele conteúdo conecta com ele. Então é importante demais vocês pensarem para que vocês estão oferecendo isso. E como vocês descobrem o que é melhor para o meu público? Perguntando. Essa pergunta é pesquisa. Vocês precisam sempre estar fazendo pesquisa. Mas como que eu vou fazer pesquisa? Depois, em uma outra oportunidade, eu vou mostrar ferramentas para vocês fazerem pesquisa, mas de forma objetiva vocês podem fazer pesquisa no próprio Stories. O próprio Stories ele tem vários enquetes ali, tem vários cardzinhos lá que você pode utilizar para gerar esse engajamento e fazer essas pesquisas, né? Pessoal, vocês gostam disso e disso? Se fosse para vocês usarem isso aqui, se fosse para fazer isso aqui, isso é uma forma de fazer pesquisa. Vocês vão ver a grande maioria, entendeu? De como a grande maioria estão se comportando, né? E a partir disso aí você começa a entender o público. Então a maioria prefere isso. Então a maioria gosta disso. Isso aqui é você estar conectado com o público. Para quê? Para aí sim surgir as ideias da parte de produção de conteúdo, beleza? Então dentro dessa base de produção de conteúdo eu tenho essas 3 etapas, né? Eu chamo essas 3 etapas aqui como se fosse um funil, tá? Onde vocês precisam necessariamente colocar esforços aqui para produzir isso aí. Então você vai colocar 80, regra 80-20, tá? Quem nunca ouviu falar, teorema de Pareto, regra 80-20. 80% você vai focar na parte de produção de conteúdo e 20% aqui em ações comerciais, certo? Por quê? Porque aqui quando você foca nessa parte comercial, você pega aquele público que já está com interesse eminente e desperta o interesse naquele que você está tratando, aquilo que você está gerando relacionamento, tá? Então, a primeira etapa aqui da parte de produção de conteúdo, que é a parte de ensinar. Então, isso aqui, lógico, já estudei meu público, já entendo o que o meu público precisa. É assim como eu estou falando para vocês. O meu público ele precisa de ajuda para produzir conteúdo nos stories. Eles têm dificuldade de entender, eles não conseguem fazer sozinho. Então, por isso que eu estou aqui fazendo a parte de ensinar, para eu gerar essa conexão com vocês. Essa parte de ensinar aqui, vamos trazer ela para cá, é você ser o professor. Você vai ser o professor, a professora do seu público. Como que você vai fazer? Como que você vai usar? A forma que você, como exemplo que eu dei no vídeo, nós colocamos formas de combinar as roupas. Tem outro vídeo que nós colocamos lá, por exemplo, looks para o homem, especificamente, saindo durante o dia e looks específicos para sair durante a noite. Como que ele vai fazer qual calçado que ele vai utilizar, que vai combinar com a roupa. Então, vocês têm que tratar de forma que vocês vão ser o professor dessa pessoa. Não precisa de ter um quadro, um ambiente de aula para você ensinar essa pessoa. Mas de uma certa forma, uma forma educativa e interessante, utilizando as ferramentas, né? Reels, ali, o próprio celular para filmar você consegue ensinar a pessoa de alguma forma, né? Existem várias formas de você ensinar essa pessoa nesse processo de ensinar. Então você pode fazer como um ambiente de aula, como esse aqui, certo? Você pode utilizar o espelho, certo? Você pode fazer, eu esqueci o nome agora, o Isaac, quando a pessoa recebe o produto e ela vai fazer como é que chama? Unboxing. Vai fazer um unboxing, só que você vai fazer um unboxing ensinando a pessoa. Olha, pessoal, é o seguinte, esse celular aqui, ele funciona da seguinte forma, tá? Para você fazer isso aqui, para ele durar mais,
para essa capinha aqui, você vai tirar ela dessa forma, vai fazer tipo um estilo unbox, né? Que é aquilo que o pessoal digital influencer, quando recebe, né, os recebidos, ele pega e mostra como que é aquilo lá. É uma forma de você aproveitar esse formato e produzir o conteúdo do seu negócio aqui, né? Eu não sei como é que escreve um box aqui, vou escrever box, só para a gente lembrar, entendeu? Então fica assim para vocês entenderem o que é essa parte de ensinar. O ensinamento, ele doutrina as pessoas, né? Ele faz com que a pessoa fale, vocês já perceberam, as pessoas que ajudam a gente, ensinando a como fazer alguma coisa, você gera uma conexão com essa pessoa, ela vira o seu mentor, a referência, vocês já perceberam disso? Aquela pessoa é minha referência. Por quê? Porque ela te ensinou alguma coisa. Então, isso é importante na parte de produção de conteúdo, vocês atentarem para isso, beleza? Depois nós temos a segunda fase aqui, que é a parte do entretenimento, né? Então, essa parte do entretenimento, trazendo para cá, o entretenimento é para chamar a atenção. Atenção. Certo? É para aquilo que vai conectar com a pessoa de uma maneira mais sentimental, mais alegre, mais humorística, né? Então essa parte do entretenimento é o que as pessoas geralmente fazem, né? O pessoal digital influencer na parte do humor faz muito bem feito, né? O pessoal, as meninas digitais influencer faz as danças, faz os provadores, né? Então elas geram entretenimento com relação a isso aqui, mas atenção pro atenção. E precisamos ter um pouco de bom senso com relação a essa produção aqui. Porque essa produção, antes de eu chegar aqui nesse bom senso, ela vai ser um meme, pode ser um meme, certo? Ela pode ser um depoimento. Pode ser uma história, a história de algo, entendeu? Tem vários pontos aqui que a gente pode abordar, mas só para vocês entenderem qual que é, tá? Por que eu levo agora, eu quero que vocês prestem atenção para a questão do meme. O meme ele é bem legal para a gente chamar a atenção do público, né? Para ele envolver, ele vai olhar, nossa, que legal, aí ele vê o perfil seu. É importante a gente ter um tratamento do perfil também, porque quando você começa a produzir um bom conteúdo, e também às vezes até começa já a fazer o tráfego, né? Que nós também já falamos sobre esse assunto aqui em outros momentos, as pessoas começam a stalkear o seu perfil. Elas começam a entrar lá no seu perfil e começam a ver o que você está fazendo, né? Então, quando você produz um negócio que é muito legal, então você começa a atrair novas pessoas e fazer com que as pessoas que estão na sua plataforma deem uma atenção maior para você, tá bom? Então, o meme a gente só precisa tomar cuidado, porque às vezes a pessoa ela pega um meme que ele é viral, né? Ele pegou um meme que é viral e ele só replica ele para o negócio. Não tem, então assim, deu certo porque era um meme que foi pensado para um determinado negócio. Não significa que vai dar certo para o seu. Vou fazer aqui porque foi legal demais, viralizou. Às vezes viralizou porque a pessoa é muito autêntico, às vezes viralizou porque é muito específico, entendeu? Porque às vezes o que eu vi muito, isso aqui nós estamos falando, porque eu estou falando com empreendedores, estou falando com profissionais, pessoas da área também que estão vendo esse vídeo aqui. Então, quando eu falo para esse público nesse sentido aqui, eu preciso levar em consideração que o meme ele não serve somente para ser engraçado e ter esse engajamento com pessoas que não é o seu público. Porque eu vi muito isso, eu dei esse exemplo na última aula para muitas pessoas que estão vendo esse vídeo, né? Foi uma febre, né? Teve um dos memes, né? Que é os meninos que dançavam, colocavam a roupa aqui e conto de faca. Eu vi várias empresas pondo os funcionários para fazerem isso, inclusive, né? Para apresentar. Então, assim, isso não conecta com o público. Às vezes pode ter que achar engraçado e tal. Eu tenho até exemplos, né? De memes que nós criamos, né? Que conecta com o público. Por exemplo, nós fizemos o vídeo, né, Isaac? Aquele vídeo é um meme, né? Mas a ideia do meme foi conectar com o público que está vendo. Porque aí o meme foi pensado com a música da Cássia Eller, né? Mas você pode ter certeza que seu telefone vai tocar. Qual que era a ideia? Que quando o chefe sai de férias, e aí mostrou todas as pessoas que trabalham na agência colocando a mão no telefone falando que quando ele sai, você pode ter certeza que o telefone dele vai ligar porque vai ter problema. Cara, isso aí conecta muito com o pessoal que é empreendedor, porque todo o pessoal que é empreendedor ele não tira férias, né?
ele fica uns dias ali, mas sempre está ali resolvendo. Então a pessoa olha e fala assim, não, pior que é desse jeito mesmo. Entendeu? Então assim, só para vocês entenderem com relação à questão do meme para chamar atenção. Cuidado para não tentar colocar a melancia na cabeça demais, entendeu? E afastar o público, que é o principal, que eu falei para vocês no início da aula, que é vender. Nós precisamos vender. Então, às vezes, a gente nessa ânsia, querendo fazer, querendo aparecer, acaba saindo fora da estratégia, acaba saindo fora do público, e aí você acaba se frustrando, porque acaba que a estratégia não vai atingir aquilo que a gente precisa. Beleza? E aí a gente trabalha essa questão aqui desse depoimento, da história, né, que eu falo muito, né, também para chamar atenção. História chama muita atenção. Toda vez que a gente conta uma história de um determinado assunto, isso chama atenção. Lembra dos formatos? Essa história pode ser contada, essa história pode ser narrada por um áudio, essa história pode ser num carrossel. Lembra que isso pode ser testado naquele primeiro momento, beleza? E depois, não mais importante, né, nós vamos gerar um esforço aqui para vender, certo? E espero que vocês, né, sejam bem estratégicos com relação a isso. A partir do momento que vocês começam a gerar esse engajamento, começam a gerar essa atenção, é importante nessa parte de análise, naquela parte de teste, você também fazer um bom processo de vendas. Por quê? Por exemplo, vocês na fase de teste, que é testar, é importante que ali os seus 15 primeiros minutos, faça esse teste, você vai atualizando o seu celular após o post e começa a ver quem são as primeiras pessoas que estão curtindo. Sempre que você fizer, você vê quem são as primeiras pessoas que estão curtindo. Primeiro, para você ver se realmente é o seu público, e segundo, para saber o quão engajada essa pessoa está, certo? E aí você estrategicamente pode chamar essa pessoa, olha, eu percebi que você tem você está acompanhando a gente aqui, a cada vez que a gente posta aqui, eu consegui para você um cupom de desconto. Eu tenho um grupo aqui que eu posto os produtos que estão, ou serviços que estão em desconto. Se você tem interesse em entrar nesse grupo, como eu também falei para vocês desse marketing de comunidade, já falei isso para vocês. Depois nós vamos aprofundar. Então, no marketing de comunidade é necessário nós termos o contato dessas pessoas centralizado em grupos, né, para que nessa parte de vender ela fica mais fácil. E a gente não fica ali mendigando, né? Postando e mendigando para que a pessoa compre ali. Então ela chega mais preparada, ela chega mais malhada, como a gente diz aí, o termo mais antigo aí, né? Chega malhada, ela já chega mais pronta e a gente começa a fazer um trabalho aqui da parte de vendas. Bom, algo aqui na parte de vendas que é bem importante, que aqui a gente consegue fazer todo esse processo. Depois que você chamou a atenção desse pessoal, chama esse pessoal para uma live, né? Vamos fazer uma live, chama esse pessoal para um grupo, né? Que é um grupo de WhatsApp, um grupo no Telegram. As pessoas perguntaram para mim qual que é melhor, o grupo do Telegram ou o grupo de WhatsApp. Cara, se a sua empresa é muito grande e você tem um público muito grande, vai para o Telegram. Se a sua empresa ainda é pequena e não tem um público tão grande assim, vai para o WhatsApp. O WhatsApp é melhor para a gente fazer a conversão, porque todo mundo abre o WhatsApp todos os dias, todas as horas, todo minuto está abrindo o WhatsApp. O Telegram não. O Telegram é só naquele momento ali, às vezes está fazendo algum processo que está precisando demais, ele abre. Então ele não tem essa constância. Então faça as lives para você fazer o seu processo de vendas, faz os grupos para que você retenha esse pessoal, para que você não fique dependendo do algoritmo para você vender, tá? E essa aqui é uma base hoje, bem básica, eu pincelei aqui para vocês do que é necessário. Dentro desse processo aqui aí tem, né, a parte de produção das legendas, né? A legenda ela precisa ser bem produzida, né? As headlines, o que são as headlines? São aqueles textos que chamam a atenção, que fica ali parado antes de começar o vídeo, ou no primeiro banner que você vai postar, né? Que nós chamamos de headline. Ela precisa ter uma copy, né? Uma escrita persuasiva. Então tem a questão da programação da postagem. Então assim, é um assunto assim muito extenso para a gente falar, e nas próximas aulas vai ser importante a gente falar desse assunto aqui. Beleza, pessoal? Espero que tenha gostado. Até a próxima aula.